Por que existe o exame da OAB? Na verdade, a Ordem dos Advogados do Brasil, ela instituiu essa prova técnica para avaliação de ingresso na advocacia como uma forma de avaliar efetivamente se aquele bacharel ele apresenta plenas condições de atuar em favor da sociedade como uma forma geral. Hoje, só para se ter uma ideia, nós temos no Brasil 2 milhões de advogados inscritos na Ordem dos Advogados do Brasil. E estima-se que esse número seja parecido, ou seja, cerca de 2 milhões de bacharéis em direito, que são alunos que se formaram e que muitos deles não conseguem passar no exame de ordem e outros simplesmente desistem do exame de ordem e acabam procurando outras profissões. A importância do exame de ordem, ela, além da questão técnica, nós sabemos que a advocacia, hoje, ela se apresenta como uma profissão de extrema importância. Muito embora o advogado muitas vezes seja muito recriminado, mas nós sabemos hoje que o advogado, ele atua em três importantes questões que envolvem o ser humano como um todo: liberdade, patrimônio e saúde. Hoje, algumas pessoas falam: doutor Pedro, mas a profissão mais importante do Brasil, do mundo, é o médico. Ele salva a vida. Os médicos têm relevante e importante trabalho em todo esse contexto. Mas quando o convênio médico não quer atender o paciente, ou quando o médico simplesmente se recusa a realizar uma cirurgia, ou comete algum equívoco, alguma intercorrência durante uma cirurgia, quem que é chamado por aquele paciente para acionar e buscar o seu direito à saúde? É o advogado. Quando a pessoa que luta tanto para construir um patrimônio, ela se vê privada desse patrimônio, ela está perdendo esse patrimônio, quer queira por uma invasão, ou então por dívidas, ou por qualquer outro motivo. Quando essa pessoa está perdendo o seu patrimônio, quem que ela procura? O advogado. Quando a pessoa é privada da sua liberdade, e aqui eu faço uma ressalva, muitas vezes algumas pessoas têm o pensamento que, mas foi preso é bandido. Se foi preso é bandido. E o que mais me entristece é que essas mesmas pessoas que mencionam, se foi preso é bandido, e que muitas vezes até questionam a atuação do advogado, são as mesmas pessoas que estão constantemente nas redes sociais criticando o Supremo Tribunal Federal, criticando o Poder Judiciário. Ora, se o Supremo erra, se o Poder Judiciário erra, como que nós vamos condenar uma pessoa que foi presa? Será que ela não pode ter sido presa por um equívoco também? E quando o advogado ele é privado de ter acesso aos processos, como está acontecendo hoje muito aí? Então, essa é uma grande questão, Marquinhos, até porque muitas vezes esse advogado que é privado de ter acesso ao processo, o advogado não vai lá simplesmente por curiosidade ver o processo. Ele está ali porque ele está representando alguém, uma pessoa. E um direito ali também. Um direito dessa pessoa de ter acesso aos autos e principalmente de ter
uma defesa adequada. Como que vai preparar uma defesa sem ter acesso aos autos? Isso é uma violação das prerrogativas do advogado. E não está acontecendo hoje no Supremo? Está acontecendo hoje no Supremo, né? A OAB vem tomando providências com relação a isso, e mais que isso, Marquinhos, a OAB ela tem trabalhado bastante nessa questão de criminalização das prerrogativas dos advogados, também tem atuado muito nessas questões de efetivamente responsabilizar quem viola prerrogativas dos advogados. Então essa pessoa que simplesmente, eu não vou entregar o processo para você porque eu não quero, porque o processo é meu, eu sou o juiz da causa e eu não vou entregar. Só que, coincidentemente, Marquinhos, esse mesmo juiz, esse mesmo desembargador, esse mesmo ministro do Supremo Tribunal Federal, quando se aposenta, você sabe o que ele faz? Você tem ideia, não? Não. Ele simplesmente vai até o OAB e pede a sua inscrição na ordem novamente para voltar a advogar. Ele não respeita a advocacia, né? Não respeita o cidadão que está ali sendo acusado de um crime. Só que depois, por ele ter, né, ocupado um cargo importante de ministro do Supremo, aí ele vai até a OAB, pede o seu registro de volta para voltar a advogar, defender, né, os seus clientes, que nós sabemos quais são. E aí, fechando vistas aos precedentes que ele mesmo criou lá atrás, né? Exatamente. Só que a ordem tem atuado muito forte nesse sentido e já existe um provimento do Conselho Federal da OAB, onde determinou que quem restar comprovado que violou prerrogativas será impedido de ter a sua inscrição nos quadros da Ordem dos Advogados do Brasil. Mas geralmente um ministro do Supremo, ele se aposenta com quase 80, eu não sei qual a idade correta aí, né? Você imagine, né, um ministro hoje que está com uma idade praticamente, né, considerada nova, né, como o presidente do Supremo, né? Ele vai se manter lá quanto tempo? Até ele, né, as coisas acontecerem. Imagina o que já rolou por baixo dessa ponte, cara. É exatamente isso. Só que, Marquinhos, 75 anos. Hoje, uma pessoa com 75 anos tem plenas condições de, né, de repente, deixar esse cargo, né, de ministro do Supremo e voltar para a sua vida comum, inclusive advogando, né, em muitas questões, até porque, por ter ficado tanto tempo dentro de uma corte tão importante que é o Supremo Tribunal Federal, é evidente que ela tem conhecimento de todo o trabalho que ali é realizado, e ela, até pela facilidade de contato, ela vai buscar os seus clientes para tentar, sim, uma defesa dentro das questões que envolvem o Supremo Tribunal Federal. Então, é sim uma preocupação muito grande. Agora, nesse contexto, Marquinhos, eu volto a dizer e bato a mesma tecla. Precisamos de uma alteração legislativa eficiente para que possamos trazer critérios objetivos, né, e não meramente políticos para a escolha dessas pessoas. Com essa tese, com esse tema, nós temos a prova da Ordem dos Advogados, que é muito criteriosa para que uma pessoa ingresse na advocacia, mas assusta também, conforme a tecnologia veio avançando, a abertura dessas faculdades que acabam tendo o curso, a faculdade para advogados em ADM, ADM não, EAD. EAD. Que é através da internet. Como que fica essa situação com o aprendizado, né, do aluno ou da aluna nessa situação? Principalmente uma profissão considerável como essa, né? Sim, na verdade, Tony, Marquinhos, ouvintes, o exame da ordem, ele surgiu muito em virtude da briga que existia
entre a classe da advocacia com o governo na época, em virtude de não conseguir estabelecer critérios para a abertura dos cursos de direito no Brasil. Por muito tempo, né, ficou paralisado a questão da abertura. Hoje estima-se que cerca de 2.100 faculdades de direito, né, já temos aí com validação pelo MEC. Isso é muito importante. Nós, como o Tony mencionou, temos diversas faculdades de direito aí oferecendo o curso de direito, mas é importante que o aluno observe se realmente aquela faculdade tem a aprovação do MEC, porque isso pode lhe causar sérios prejuízos lá na frente. E mais que isso, é importante que o aluno observe se realmente aquela faculdade vai ter condições, se já formou turmas, se já tem condições aí tem advogados que já, né, hoje atuando, que já se formaram para essa mesma entidade, porque isso é importante, porque como o Tony mencionou, hoje temos faculdade aí para tudo que é lugar. A OAB, pelo exame, né, pelo exame da ordem, ela seleciona, né, a questão técnica para que conceda aí o registro ou não para quem for aprovado nessa prova. Só que, mesmo assim, existem diversas faculdades oferecendo cursos a preços assim, atrativos, só que na hora que o aluno vai verificar a qualidade do ensino, isso deixa muito a desejar, e isso impede que ele consiga não só se aprovar no exame de ordem, mas principalmente que ele consiga ter um sucesso no mercado, porque a qualidade do ensino é muito baixa. Mas mais que isso, a advocacia sofreu muito com isso, com esses cursos. Hoje, outras profissões estão sofrendo, principalmente a medicina. Ah, Pedro, mas faltava médico. Concordo, faltava médico, mas nós não podemos consentir que hoje tenhamos aí faculdade de medicina a cada esquina. Nós sabemos da importância da medicina, da importância do conhecimento técnico de um médico. E nós não podemos consentir simplesmente que temos aí N faculdades e não vamos aí ter um rigoroso, né? Um rigoroso exame para validar a qualidade dessas faculdades. E mais que isso, a medicina, ela não tem o exame como a OAB tem. Hoje a pessoa, ela ingressa na faculdade de medicina, paga a mensalidade, se forma e está apto a exercer a profissão. Não tem uma prova técnica dentro da medicina. Odontologia é a mesma coisa, engenharia é a mesma coisa. A única profissão que tem aí uma prova técnica para você realmente exercer aquela profissão é a advocacia. Então nós vamos tomar muito cuidado, porque o mesmo que aconteceu com a advocacia vem acontecendo com outros cursos. Só que, o mais importante, temos um diferencial que na advocacia, no direito, para você se tornar advogado, você precisa passar por uma prova técnica. Nas outras, né, profissões, nas outras faculdades, isso já não acontece. Doutor, feito. Feito, Tony, Marquinhos, agradeço mais uma vez a participação, um ótimo restinho de semana, gelada, né? Só um detalhe, né? Na prova da OAB, é uma prova técnica. Vamos, já que citamos, na medicina, a prova é com a vida de uma pessoa, né? Exatamente. E com toda essa dificuldade judiciária que nós temos hoje, se o senhor tivesse que ingressar hoje no estudo de advogado, na área da advocacia, seria a mesma área que escolheria? Marquinhos, eu particularmente sou apaixonado pelo direito. É um pouco difícil dizer se hoje eu não ingressaria, né? Até pela paixão que existe por virtude da advocacia e do direito. Mas eu confesso para você que cada vez mais está difícil atuar no Poder Judiciário, principalmente pela dificuldade de investimentos dentro do Poder Judiciário.
Muitos juízes hoje, até por não ter esse estímulo, né? Porque a questão do salário é importante, sem sombra de dúvida é importante, mas a demanda de trabalho é muito grande. Então existem hoje, por exemplo, outras áreas do direito que proporcionam um salário tão bom quanto, ou até melhor, de repente, do que o salário de um juiz, e tem uma estabilidade, uma tranquilidade, né? Coisa que hoje dentro da magistratura não existe. Então muitas pessoas até estão se afastando da própria magistratura e procurando outras áreas para atuar. Então tem o fato é que tem muito advogado, né? O mercado está bem saturado. Nós temos a dificuldade de falta de investimento no Poder Judiciário, falta de funcionários, falta de infraestrutura, né? Como um todo, né? Mas eu ainda continuo apaixonado pelo direito e principalmente pela justiça. Doutor, ótimo dia. Bom dia e até a próxima semana.